Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, 30 de maio de 2019, aproximadamente 19 horas e 30 minutos, para a abertura de mais uma prestação de contas da Secretaria do Município de Saúde do município de Jacareí, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. A prestação de contas se refere ao primeiro quadrimestre de 2019. Quero cumprimentar as autoridades presentes aqui, em nome da Rosana Gravena, nossa secretária de Saúde, os servidores públicos presentes, e registrar a presença do vereador Fernando da Ótica, Aderbal Sodré e Valmir do Meia Lua. Também hoje aqui temos a presença da Juliana Gabriele, que é portadora de surda, e vai acompanhar a nossa transmissão aqui através das Libras. Então, declaro aberta a presente audiência. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores aqui presentes, ao doutor Rodrigo, doutora Rosana. Vou começar com a apresentação do primeiro quadrimestre de 2019, da prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí. Pode passar o slide, por favor. Pode passar. Pode passar. Aí, neste quadro, temos a identificação municipal da Secretaria, com CNPJ, endereço, e-mail. Pode passar. População de Jacareí no ano de 2019. Temos uma predominância do sexo feminino, com 51% da população total, com 226.355 habitantes, segundo dados da Fundação SEAD. Pode passar. Seguiremos aos dados dos serviços públicos da rede assistencial de saúde própria, contratada e conveniada. Próximo. Na atenção básica, temos 14 unidades com estratégia de saúde da família, 2 unidades com estratégia de saúde da família e estratégia 12 horas, 2 unidades tradicionais com estratégias 12 horas, 7 equipes de NASF, 2 equipes de atendimento domiciliar do Melhor em Casa e 1 equipe de apoio, 1 equipe de assistência domiciliar nível 1 e 1 consultório na rua. Próximo. Na atenção especializada, contamos com o SIM, que é o Serviço Integrado de Medicina, onde estão as especialidades médicas, e o Ambulatório de Saúde Mental. O CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, o Centro de Reabilitação, o Centro de Atenção Psicossocial 2, CAPS 2, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool-Droga, que funciona num regime de 24 horas, o CAPS Infanto-Juvenil, Residência Terapêutica Masculina, Residência Terapêutica Feminina, Ambulatório de Infectologia e Laboratório Municipal. Próximo. Na rede de atenção às urgências e emergências, a nossa rede dispõe da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, a UPA do Parque Meia Lua, a Santa Casa de Misericórdia, com pronto-socorro geral, o Hospital São Francisco, com pronto-socorro obstétrico, e o SAMU, que é o Sistema de Atendimento Médico de Urgência, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Na atenção hospitalar, a Santa Casa de Misericórdia é realizada a retaguarda às unidades de pronto atendimentos, às cirurgias eletivas, dispomos de leitos de UTI adulto, clínica médica adulto e infantil. O Hospital São Francisco, temos a maternidade de baixo e alto risco, a UTI pediátrica e neonatal, UTI adulta, oncologia e nefrologia. Na vigilância à saúde,
nós temos a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância de zoonoses. Entre os serviços contratados e conveniados, temos a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que faz a gestão do UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz e Parque Meia Lua. O Hospital Francisca Júlia, que faz a gestão das residências terapêuticas. O Laboratório Acta, exames de anatomia, patologia e citopatologia. Exames de ultrassonografia e ressonância magnética são feitos na MDI, Medicina Diagnóstica por Imagem, e na Plane de Jacareí, Diagnósticos Médicos. URC, Unidade de Radiologia Clínica, onde são realizados os exames de ressonância magnética. Prestação de serviços de fisioterapia da Andresa Cristina, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, e a FGN Fisioterapia. Prestação de serviços hospitalar e ambulatorial no Hospital São Francisco de Assis e Santa Casa de Jacareí. O CEPAC, que faz a prestação de serviços ambulatoriais, e a SPDM, que faz a gestão do SIM. Avaliando os leitos hospitalares que dispomos no município de Jacareí. Em 2018, tínhamos 381 leitos no primeiro quadrimestre e fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 393 leitos. Esse aumento se deve a uma readequação na Santa Casa de Misericórdia, que fecha o primeiro quadrimestre de 2019 com 121 leitos. Entre as unidades de terapia intensiva, computando os leitos do Hospital São Francisco e da Santa Casa de Misericórdia, temos 28 leitos SUS e na UTI neonatal 10 leitos SUS no Hospital São Francisco. Próximo. Agora falando um pouco sobre a produção de serviços. Próximo. Consultas médicas. Avaliando a produção de consultas médicas da atenção básica, observamos uma pequena redução de 6.000 consultas entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019, em função da saída dos médicos cooperados cubanos, que se deu em novembro de 2018. Então, no primeiro quadrimestre de 2018, eles ainda estavam na rede. Na atenção especializada, é importante darmos um destaque para um aumento nas consultas realizadas no AME de São José dos Campos. Isso se deve fortemente à articulação regional que vem acontecendo e o município de Jacareí vem sendo protagonista nisso. Cotas do Estado, que, em função dos hospitais regionais, também houve um aumento. Temos um aumento nos atendimentos no CAPS álcool-droga, CAPS infantil e no Hospital São Francisco e Santa Casa. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 56.699 consultas, um acréscimo de aproximadamente 5.000 consultas a mais em comparação ao ano passado. O mesmo se deu na rede de urgências. Fechamos o quadrimestre de 2019 com 101.666 atendimentos, o que dá uma diferença de 10.000 atendimentos a mais em relação ao ano de 2018. Pode passar. O absenteísmo na atenção básica, quando avaliamos o número de faltas às consultas médicas realizadas, observamos uma discreta redução se compararmos o ano de 2019 com 2018, de 23% para 22%. As faltas às consultas agendadas no AME de São José dos Campos também apresentou uma redução de 32% para 29%. Quando avaliamos o absenteísmo de cotas ofertadas pelo Estado, observamos, em comparação 2018 a 2019, um aumento de
15% para 19% nas faltas. E nas faltas, com relação às consultas no SIM, que faz a especialidade médica, também houve um discreto 3% de aumento, porque fechamos o primeiro quadrimestre com 14% em 2018 e em 2019 em 17%. Uma estratégia adotada pela Secretaria de Saúde foi, no dia 3 de abril, nós lançamos um aplicativo chamado Feste Cidadão, que tem como um dos principais objetivos a redução do absenteísmo às consultas médicas, para que a gente possa otimizar os recursos ofertados pelo município. Pode passar. Com relação ao número de consultas por habitantes, na rede básica, quando nós avaliamos o número de consultas pelo número total de habitantes do município, nós ofertamos 3,17 consultas por habitante, se avaliarmos e somarmos as consultas ofertadas na atenção básica, especializada e na rede de urgências. Quando essa avaliação é feita por habitantes que dependem exclusivamente do SUS, ou seja, aquelas pessoas que não possuem convênio médico, nós fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 5,46 consultas por habitante, o que é muito maior do que a média e parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5 consultas por habitante, ou seja, nós estamos ofertando mais do que o dobro à população em função da nossa rede. Pode passar. O próximo quadro mostra especialidades médicas com demanda reprimida. Significa que são especialidades que estão há 6 meses ou mais aguardando para o agendamento. Algumas especialidades infantis, como hematologia, cardiologia, endocrinologia, reumatologia, neurologia e pneumologia, dando destaque para a reumatologia, que o profissional já está em fase de contratação. Alergologia, vascular, otorrino, neuro, coloproctologia, gastroenterologia, urologia, cardiologia, ortopedia, geriatria, hematologia, avaliação cirúrgica para laqueadura e otorrinolaringologia, dermatologia e reumatologia. Importante destacar que todos os casos de urgência, quando sinalizados pelo profissional que faz atendimento e avaliados pelo médico auditor, eles são priorizados e recebem esse atendimento antes desse tempo previsto. O próximo quadro mostra especialidades agendadas com encaminhamentos de 2019 do primeiro quadrimestre. O que significa? Neste quadro, nós temos as especialidades em que nós não temos demanda reprimida, ou seja, as pessoas que foram encaminhadas este ano foram agendadas ou estão sendo agendadas ainda dentro deste quadrimestre. Psiquiatria infantil, oftalmologia, avaliação para vasectomia no SIM, psiquiatria adulto, avaliação para laqueadura, mastologia, hepatologia, nefrologia, avaliação cirúrgica ortopédica de mão, ombro, joelho, quadril, de média complexidade, urológica, bucomaxilo, cabeça e pescoço, coloproctologia, cirurgia geral, ginecológica, pediátrica, torácica, cirurgia vascular e neurocirurgia de média complexidade. Então, todas essas avaliações cirúrgicas estão sendo atendidas dentro do próprio quadrimestre. Próximo slide, exames com demanda reprimida para agendamento. Alguns exames oftalmológicos, PAN, gonioscopia, paquimetria, teste ortóptico, retinografia colorida e fluorescente, topografia de córnea, microscopia, IAG laser, campo visual, ultrassom ocular e mapeamento de retina.
o Holter, endoscopia, ressonância magnética, densitometria, ultrassom com Doppler de tireoide, articulação e aparelho urinário, estudo urodinâmico e uretrocistografia. Lembrando que todos os exames com indicação de urgência, após avaliados pelos médicos auditores, são priorizados. Próximo slide mostra a lista de exames agendados que estão há menos de 4 meses no aguardo para terem o agendamento realizado, ou seja, são considerados demanda livre. Tomografia ocular, tomografia com contraste, sem contraste e sedação, fotocoagulação, teste ergométrico, mapa, colonoscopia ambulatorial e ambiente hospitalar, este exame especialmente com muita agilidade, esteroscopia diagnóstica, PAN, fotocoagulação, ecocardiograma, espirometria, urografia excretora, iridomitia laser, broncoscopia, laringoscopia, nasofibroscopia, raio-x, mamografia, ultrassom, alguns tipos como abdômen total superior, transvaginal, pélvica, próstata abdominal, transretal, tórax, obstétrico, entre outros. Pode passar. O próximo quadro mostra os atendimentos da odontologia. Tivemos uma redução discreta no quadrimestre de aproximadamente 1.000 consultas, se compararmos com o ano de 2018. Fechamos o quadrimestre com 18.056 atendimentos, em função de 2 aposentadorias que aconteceram agora neste primeiro quadrimestre de 2019. Com relação ao número de procedimentos, como o número de consultas teve uma pequena redução, o número de procedimentos também apresentou uma discreta redução e fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 48.122 procedimentos realizados, o que dá uma média de 1,7 procedimentos para cada atendimento realizado. Próximo quadro, ainda falando sobre odontologia, mostra os tratamentos completados, atendimentos de crianças menores de 2 anos, próteses entregues, a campanha de prevenção de câncer bucal e a escovação supervisionada. Algo que chama bastante atenção é que nós tivemos um aumento no número de crianças menores de 2 anos atendidas nas unidades, o que revela um forte investimento nas ações de prevenção realizadas dentro da unidade de saúde. O próximo quadro mostra o absenteísmo na odontologia, que também apresentou uma discreta redução entre 2018 e 2019, no primeiro quadrimestre, nas consultas ofertadas na rede básica do município, nas unidades básicas de saúde. No entanto, na atenção especializada, no CEL, houve um aumento de 17% para 21% nas faltas. Esse quadro apresenta a produção de outras categorias profissionais não médicas, e aí nós damos destaque para os atendimentos das assistentes sociais, dos assistentes sociais que compõem a rede, que foram, no primeiro quadrimestre deste ano, inseridos no programa Família Segura e inseridos nas equipes do NASF, do município, e já apresentam uma produção importante. Tivemos redução no número de consultas de terapeuta ocupacional em função de afastamentos, licenças e saída de profissional da assistência para gestão, e de fonoaudiologia em função de aposentadoria e licença sem remuneração. No entanto, quando somamos todos esses atendimentos realizados por essas categorias profissionais,
De 2018 para 2019, tivemos um aumento de aproximadamente 55 mil atendimentos a mais realizado por essas equipes. Próximo slide. Com relação à fisioterapia contratada, a nossa rede conveniada, nós mantivemos números bem próximos, fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 23.893 atendimentos. Pode passar. Melhor em Casa. A equipe do Melhor em Casa deu um salto bastante significativo nos acompanhamentos de pacientes com critérios que estão domiciliados e necessitam de um acompanhamento mais intenso da equipe. No ano de 2018, tínhamos 63 pacientes e fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 98 pacientes assistidos. Os procedimentos de enfermagem realizados nesses pacientes tiveram um aumento de aproximadamente 400 procedimentos a mais. Fechamos 2019 com 1.723 atendimentos, procedimentos de enfermagem. Pode passar. Avaliando a produção da equipe do consultório na rua, no primeiro quadrimestre de 2018, essa equipe começa a trabalhar no território e ela começa a fazer as primeiras abordagens de pacientes em situação de rua. Então, num primeiro momento, haviam 52 pessoas em situação de rua em 2018, mas esse acompanhamento era mais reduzido e fechamos 2018 com 222 atividades, porque a equipe ainda estava iniciando o seu trabalho no primeiro quadrimestre. Em 2019, já temos 58 pessoas em situação de rua acompanhadas e fechamos o primeiro quadrimestre com 859 atividades realizadas, entre elas buscas ativas, abordagens continuadas, vacinação, articulação com outros equipamentos. Pode passar. Atendimentos, visitas domiciliares na estratégia de saúde da família. Quando avaliamos os atendimentos domiciliares realizados pelo profissional médico, equipe de enfermagem e as visitas domiciliares realizadas por agente comunitário, observamos que houve um aumento significativo em todas essas abordagens, o que revela que a atenção básica, embora tenha produzido um número menor de atendimentos e de consultas na unidade de saúde, ela garantiu o acompanhamento da população mais vulnerável, que são os acamados e domiciliados. Próximo slide. Alguns exames. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 400.886 exames realizados e damos um destaque ao mapeamento de retina, onde aumentamos em 1.492 exames se compararmos 2018 com 2019. Pode passar. Cirurgias. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 899 cirurgias eletivas realizadas tanto no São Francisco quanto na Santa Casa, e esse número revela um aumento das cirurgias realizadas especialmente na Santa Casa. Esse aumento se dá em função do mutirão de cirurgias eletivas de hérnia, colecistectomia e cirurgia pediátrica. Com relação às cirurgias de urgência, fechamos o primeiro quadrimestre com 1.443 cirurgias realizadas, tanto no São Francisco quanto na Santa Casa. Perdão, volta um pouquinho. Fechamos o total de 1.443 cirurgias, de cirurgias eletivas e de urgências, realizadas tanto na Santa Casa quanto no São Francisco. Pode passar. Internações. Primeiro quadrimestre de 2019, 4.201 internações,
que se deram tanto no Hospital São Francisco quanto na Santa Casa. Próximo. Procedimentos especializados. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 18.828 procedimentos, divididos entre cirurgias ambulatoriais especializadas, hemoterapia, quimioterapia, traumas ortopédicos e sessões de hemodiálise, que também aumentaram em função do aumento do teto financeiro. Pode passar. Exames de imagem. Tivemos uma redução discreta nos exames de imagem, que se devem ao número de raio-x e mamografias realizadas em 2019, se comparadas a 2018. No entanto, todos os outros exames, como laringoscopia, ressonância magnética, ultrassom, tomografia e cintilografia, aumentaram de 2018 para 2019. Com relação às auditorias e avaliações realizadas no primeiro quadrimestre de 2019, fechamos o período com 7.718 ações de avaliação e controle, entre a autorização de internação hospitalar, autorização de procedimento ambulatorial, auditorias, monitoramentos e vistorias e visita nos prestadores. Pode passar. Agora vamos à referência de tratamento fora domicílio. Pode passar. O próximo quadro apresenta os principais municípios com referência para o tratamento fora domicílio. Em São José dos Campos, temos o Hospital Pio XII, Santa Casa de São José, AME de São José, Luci Montoro, Provisão, Litovale, GAC, Senon, Hospital Municipal de São José e o Hospital Regional de São José. Em Taubaté, o Hospital Regional do Vale do Paraíba e o Hospital Universitário. Em São Paulo, temos o Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo, Hospital São Paulo, INCOR, Dante Pazanese, APAI, Hospital Pérola Baiton, ICESP, Hospital Darcy Vargas, Hospital Samaritano, Hospital Mandaqui, Hospital Brigadeiro e AME Zona Leste. Em Campinas, a Unicamp e o Instituto Boldrin. Em Sorocaba, o Banco de Olhos. Em Barretos, o Hospital de Câncer. E em Bauru, o Centrinho de Bauru. As despesas com o transporte para o tratamento fora do domicílio são custeadas pelo próprio município. O próximo quadro mostra o número de atendimentos que o transporte ambulatorial realizou ao longo do primeiro quadrimestre. Fechamos com 9.375 atendimentos. Próximo, o transporte ambulatorial, ainda nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, fechamos com 13.849 atividades entre atendimento presencial e atendimento via telefone. O próximo quadro aponta, pode passar, para os dados do SAMU. No primeiro quadrimestre de 2019, a unidade de suporte básico, as unidades de suporte básico do município, que são do Cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros e Meia Lua, fechou o quadrimestre com 3.609 atendimentos. As unidades de suporte avançado, que ficam na UPA Dr. Telmo, fecharam com 333 atendimentos, e de suporte básico e avançado, 3.942 atendimentos. Número de chamadas total regional. Considerando as chamadas por engano, número de chamadas com queda de ligação, número de chamadas para informação e número de chamadas falsas, trotes, tivemos 48.331 chamadas. Número de chamadas atendidas pelo telefone 192, 66.763. Próximo.
o tempo médio de resgate entre a chamada telefônica e a chegada ao local de ocorrência pelo SAMU. Fechamos 2019 com 15 segundos, a suporte básico e avançado. O tempo médio de transporte até a unidade de referência, 11 segundos, das unidades de suporte básico e avançado. Tempo médio de resposta total entre a solicitação telefônica de atendimento e retorno da equipe para a base, 1h14. A maior parte dos atendimentos continua sendo os motivos da chamada por um atendimento clínico, com 67,35%. Pode passar. Com relação aos dados da ouvidoria da saúde, fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 841 atendimentos, houve um aumento. Entre esses atendimentos, na faixa do outros, estão os elogios, sugestões, e o quadro apresenta a estratificação dos motivos da procura pela ouvidoria. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vigilância à saúde. Iniciaremos pela vigilância sanitária. Pode passar. O quadro mostra que no primeiro quadrimestre de 2019, entre as vistorias de vigilância sanitária, fechamos o quadrimestre com 1.087 vistorias realizadas. Próximo. Ainda na vigilância sanitária, emitimos 161 licenças de funcionamento em 2019 e, com relação aos outros atendimentos, fechamos o primeiro quadrimestre com 506 atendimentos realizados. Tivemos uma redução na análise de projetos arquitetônicos em função de aposentadorias e afastamentos de profissionais técnicos da área. O próximo quadro aponta o número de vacinas realizadas entre o primeiro quadrimestre de 2018, fechamos 2018, primeiro quadrimestre, com 161.837 vacinas, e o primeiro quadrimestre de 2019 com 60.903 vacinas. Essa diferença de 100.000 vacinas, ela se deve principalmente à redução do número de vacinas de febre amarela aplicadas no ano de 2018, em função daquela campanha e da alta procura pela vacina. Então, essa diferença foi justificada exatamente pela campanha que aconteceu em 2018. O próximo quadro, falando ainda da vigilância epidemiológica, nós tivemos, no ano de 2019, 950 partos, entre partos vaginal, cesáreo e não informado, o que revela um aumento significativo de nascimentos no município se compararmos o primeiro quadrimestre de 2018 para 2019. Com relação às consultas de pré-natal, nós, em 2018, realizamos 873 acompanhamentos de pré-natal, 833, que é o número de gestantes que teve um parto. No entanto, nessa estratificação de acompanhamento, nós temos um dado importante: 80% das 950 gestantes de 2019 tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal, com 759 gestantes que tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal em 2019, o que nos revela que a nossa assistência ao pré-natal tem atendido adequadamente a grande maioria das gestantes do município. Próximo quadro, ainda na vigilância epidemiológica, nós temos o número de nascimentos, que foi 950 em 2019, a estratificação por sexo, havendo uma predominância do sexo masculino,
E destes, a maioria dessas crianças, 90,52% das crianças, tiveram um peso ao nascer adequado, reflexo da assistência ao pré-natal que receberam, ou seja, acima de 2,5 kg, tá? Vigilância epidemiológica. No primeiro quadrimestre de 2019, tivemos 393 óbitos no município, uma redução no número de óbitos por neoplasias, que é bastante importante, né, para a gente avaliar. Uma redução também com relação ao número de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Próximo. O próximo quadro revela a avaliação no quadrimestre com relação ao número de óbitos infantis, a mortalidade infantil, precoce, tardia ou pós-natal. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2018 com 9,16 a cada 1.000 nascidos vivos e no primeiro quadrimestre de 2019, 10,5 a cada 1.000 nascidos vivos. Todos esses dados, né, eles ficam sujeitos à alteração, porque eles continuam em investigação pelo Comitê de Mortalidade Materno-Infantil. Próximo. Ainda na vigilância epidemiológica, o quadro apresenta os agravos de notificação compulsória e como essas notificações vêm acontecendo. Um dado que chama bastante atenção no município é o número de notificações por violência doméstica e sexual no município. Saltamos de 164 casos notificados, para 283 em 2019. Muito provavelmente isso é reflexo de todo o investimento que o município vem fazendo com relação ao combate à violência contra a mulher e aos públicos mais vulneráveis, as crianças, idosos, e a inauguração do Família Segura certamente contribuiu para isso. Próximo. Agora, falando sobre a vigilância ambiental. Então, esse quadro mostra o número de vistorias para controle de dengue do Aedes aegypti, né? Se compararmos 2018 com 2019, observamos claramente um salto no número de imóveis vistoriados, que 2018 finalizou com o primeiro quadrimestre com 50.441 e 2019, no mesmo período, com 72.085 imóveis vistoriados. E esse número, ele revela um dado muito positivo, que estamos fazendo um bom acompanhamento e uma boa vigilância em saúde. Prova disso é que o nosso município, no fechamento desse quadrimestre, tinha apenas 36 casos de dengue confirmado. Hoje, um dado mais atual, temos 51 casos de dengue confirmado, mas ainda muito, mas muito aquém do que o que seria sinal de alerta para o município, que seria acima de 300 casos. Pode passar. Volta um pouquinho, por favor. Então, nós, com relação às notificações de dengue, no primeiro quadrimestre de 2019, fechamos com 672 casos, a maior parte deles negativo, alguns positivos importados e autóctones, e 199 casos aguardando o resultado do Instituto Aldo Flutz. Próximo. Vigilância de zoonoses. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 557 atividades realizadas entre amostras recolhidas e encaminhadas para a vigilância da raiva, amostras de outras zoonoses, observação de animais agressores, vistorias e investigação de zoonoses, imóveis, áreas vistoriadas. A nossa campanha antirrábica também, em função do cronograma, foi
sensivelmente maior, de 100 em 2018 para 815 no primeiro quadrimestre de 2019, em função do cronograma da campanha que aconteceu no primeiro quadrimestre. Próximo. Agora, falando um pouquinho sobre a assistência farmacêutica. Tivemos no primeiro quadrimestre de 2019 257.729 dispensações para 81.149 pacientes assistidos. Dentre as dispensações de medicamentos, a insulina Lantus atendeu no primeiro quadrimestre de 2019 375 pacientes, com um total de 1.431 dispensações de insulina Lantus. Pode passar. No que tange às ações educativas do município, no primeiro quadrimestre, entre as mais diversas treinamentos e capacitações realizados pela Secretaria de Saúde, nós tivemos 1.310 participantes entre cursos de gestão de conflitos, excelência no atendimento, atendimento ao público, pré-natal de baixo risco, entre outros, e 46 profissionais participaram de capacitações fora do município no primeiro quadrimestre. Um breve resumo do momento que tivemos no início desse ano, das pré-conferências municipais, das pré-conferências realizadas no município que antecederam a Conferência Municipal de Saúde. O tema era Democracia e Saúde, Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS. Nós tivemos 10 conferências pelos diversos bairros do município, realizadas entre 11 a 22 de fevereiro, em que participaram 343 pessoas. Nessas pré-conferências, tivemos 60 delegados eleitos para a Conferência Municipal. Pode passar. A Conferência Municipal foi a 9ª Conferência Municipal de Saúde, que seguiu o mesmo tema das pré-conferências. Ela aconteceu de 12 a 14 de março e tivemos 472 participantes e, como produto dessa conferência, 33 propostas aprovadas que foram encaminhadas para a etapa regional da Conferência Estadual de Saúde. Dessas 33 propostas aprovadas na conferência, 14 propostas seguiram para etapa regional. Na comissão organizadora, tivemos trabalhadores, gestores e usuários. Pode passar. Na etapa regional, nós tivemos delegados de Jacareí eleitos para a etapa estadual. Entre os delegados tivemos 3 usuários titulares, 2 gestores, um titular e um suplente, e 3 trabalhadores, sendo 2 titulares e um suplente. Na mesma etapa regional, houve a eleição dos delegados para a etapa nacional, sendo um usuário titular, um gestor suplente, um trabalhador primeiro suplente e um trabalhador segundo suplente. É importante deixarmos sinalizados que Jacareí terá representatividade nas etapas regional, estadual e nacional da Conferência Nacional de Saúde. Relatório de execução financeira é o próximo item que vamos abordar. Com relação aos recursos transferidos recursos transferidos pela União. A receita do primeiro quadrimestre de 2019 foi de R$ 22.652.967 e tivemos como despesa R$ 21.639.157.
Recursos transferidos pelo Estado, programas e termos aditivos. No primeiro quadrimestre de 2019, tivemos como receita 540.766 e como despesa R$ 638.679. Pode passar. Aplicação em saúde. No primeiro quadrimestre de 2019, aplicamos despesas com recurso do Tesouro Municipal e vinculados, União e do Estado, primeiro quadrimestre de 2019. Recurso próprio, R$ 48.351.792. Recurso vinculado, R$ 22.169.217, totalizando R$ 521.900. Próximo slide, aplicação em saúde. Tivemos uma arrecadação no primeiro quadrimestre de 2019 de R$ 210.707.600 e a porcentagem de recursos próprios aplicados, valor liquidado, uma participação de 22,95% no primeiro quadrimestre de 2019. Obrigado, Marililis. Rosana? Então, boa noite a todos, vereadores, público presente, ouvintes. A gente está chegando à metade da nossa gestão, apresentando já o segundo ano, primeiro quadrimestre do terceiro ano, né, metade da gestão. A gente tem um resultado, tenho visto, bastante positivo, frente às grandes dificuldades que o país tem vivido, principalmente nas mudanças de governo na área da saúde. A gente tem uma perspectiva aí de perder o investimento do programa Mais Médicos, isso nos preocupa bastante, sendo que a nossa cidade tem 80% de profissionais na estratégia de saúde da família. A gente tem feito uma convocação geral aos políticos e à população em geral para lutar pela preservação do SUS. Né? Se você perder a conquista de mais de 30 anos, a população vai voltar ao tempo em que não tinha direitos de ser atendido. Eu acho que isso daí é uma questão que a gente não pode perder o fórum para colocar. Né? A gente está bastante preocupado, estamos fazendo estudos para substituir os médicos que não estão sendo repostos pelo governo do Estado, pelo governo federal, desculpe. Nós temos ausência de 11 profissionais na atenção básica, sendo repostos de alguma maneira por profissionais contratados, mas não pelo programa Mais Médicos. Isso causa um dano para a saúde muito importante. A gente está planejando aí nos próximos tempos, na próxima reunião do CODIVAP regional, levar os 39 secretários de saúde da região numa reunião paralela para sensibilizar prefeitos, deputados e vereadores agora aqui, para solicitar que esse programa seja pago. O Jacareí está na categoria 2 do governo federal. A categoria 1, 2 e 3 não está recebendo verbas para a reposição não está recebendo editais de convocação para os programas Mais Médicos, né? E 85% do estado de São Paulo inteiro está nessa situação. A gente prevê uma situação mais difícil do que né? A saúde é uma situação muito difícil. Só para todos terem ideia, mais de 400 municípios já trocaram mais de 2 vezes o secretário de saúde, pela dificuldade que é você trabalhar gestão, atender todo mundo com a melhor qualidade possível. Né? A gente tem feito o possível para fazer com honra o que o prefeito Isaías Santana nos deu de missão, tentar fazer da melhor maneira possível tudo que a gente pode, né? Mas a gente pede encarecidamente aí que os vereadores se sensibilizem e sensibilizem seus deputados para a situação que estamos vivendo hoje. Acho que, assim,
Se quiserem, não sei se é o rito aí, se quiserem, a gente está à disposição, fizemos a prestação aqui, temos dados positivos, os negativos têm as explicações, a gente está às ordens para todas as respostas necessárias. Obrigado, Rosana, em tempo. Falo da presença da nossa vereadora, doutora Márcia, e quero abrir a pergunta para os demais vereadores, se alguém tiver alguma pergunta. Valmir. Primeiramente, boa noite a todos. Eu estava vendo aqui, tinha 5.000 consultas a mais. Por quê? Cresceu a população? Ou esse povo, que tem mais de 5.000 consultas a mais, estava em algum convênio, saiu de alguma fábrica e está na rede pública? Na verdade, a população de Jacareí de 2018 para 2019, ela cresceu 0,7%. Então, nós tivemos aí um aumento do número de consultas em relação ao número do crescimento populacional, em porcentagem. Agora, outra pergunta. Eu estava vendo aqui 1.443 cirurgias. É só gente da cidade de Jacareí ou inclui as outras cidades de fora que vêm fazer cirurgia na cidade de Jacareí? Sim, o município de Jacareí é referência para municípios vizinhos de menor porte, há uma pactuação, assim como nós também usamos hospitais regionais como referência, certo? Qual a cidade que mais manda para cá? Essa cidade mais pequena, por exemplo, qual se não tem condições, né? Os dois municípios que Jacareí é referência, Santa Branca e Garatá, né? Porque eles dispõem da atenção básica, não tem uma rede de maior complexidade, então nós trabalhamos de forma solidária, assim como São José dos Campos e outros municípios que fazem parte da nossa rede também nos apoiam à medida que há uma necessidade, né, em função da complexidade do caso. Tudo bem, obrigado. Hein? Acho que mais umas considerações. Eu também tenho a mesma preocupação, Rosana, com essa questão do Mais Médico. Quando eu vi o edital pegando só 3 e 4, doeu minha alma. Porque a gente sabe realmente que São Paulo foi o fomento no último governo do programa Mais Médico a inserir em grandes centros e capitais. Então, todas as cidades se movimentaram e se adequaram a esse programa. E agora estão órfãos. E eu concordo plenamente com você, a gente tem que fazer uma força-tarefa mesmo, senão a luta que nós vivemos vai estar acabada mesmo, para todos, né? E isso é para todos os moradores daqui do nosso país. E não só do nosso país, né? Porque o nosso SUS é universal, até mesmo quem não é nativo aqui do Brasil tem a possibilidade de usufruir da nossa saúde. Mais algumas considerações. Uma a demanda reprimida com relação a exames. Assim, me preocupa, a endoscopia ainda está na demanda reprimida. Não sei se há uma previsão de quando isso pretende minimizar. Ultrassom de articulações também, porque hoje a gente sabe, até mesmo pela avanço da medicina, o raio-x é tão primário como eletro, então é um complementar básico, né, que muitas vezes permite que a gente não tenha ressonância e tomografia. Então, a princípio, se há uma previsão de melhora nesses 2 pontos que afeta diretamente a atenção básica e, com isso, diminui a busca para especialidades, né, otimizando o uso, né, do SIM. Alô? Está escutando? Então, nós temos o início do centro
exames da Santa Casa, agora recente, com uma qualidade melhor, um local melhor, e todos estão começando assim, bastante intensidade e trabalhando o dia todo. E temos mais uma novidade, que aquele centro de imagem que tem do lado do SIM, ele já foi esvaziado completamente para utilizar de acordo com o fim que ele foi construído há 20 anos atrás e nunca foi utilizado, né? Então, tanto a gente vai colocar alguns exames que são feitos no SIM como novos ali, e vai desafogar também o SIM, porque o SIM falta sala para atender mais especialidades, né? Então, tivemos que fazer todo um jogo de quebra-cabeça aí para suprir essas necessidades. Beleza. Outra questão, eu achei interessante, eu estava vendo aqui os outros profissionais, a questão da demanda das assistentes sociais. Pensando que o NASF tem, acho que menos de 60 dias, né? E a Família Segura também menos do que isso, me chama a atenção esse incremento de 100% das assistentes sociais, que em torno de menos de 60 dias. Então, estão trabalhando a todo vapor, né, as meninas. Né? Isso é um comentário. Calma, meninos, tem mais um comentário. Com relação ao SAMU, eu vejo que vocês colocaram todo o deslocamento aqui para as UBSs, né? Vejo que o Parque Santo Antônio não está aqui no meio, aí eu queria entender por quê. E, assim, me chama a atenção a queda no Santa Cruz dos Lados de um ano para o outro. Otimização dentro da unidade, no atendimento, o que aconteceu que gerou essa diminuição nesse deslocamento? Que é um ponto positivo que a gente tem que, né, prover. Mas, o doutor Carlos não está aqui hoje, a gente não entende, porque, na realidade, a unidade Santa Cruz dos Lázaros atende muita emergência, né? É uma das unidades que atende mais emergência. A gente tem que rever esse número ou trazer a posteriori uma explicação aí para isso. Eu tenho uma explicação, é que recentemente a ambulância teve um problema e ela estava quebrada, foi para manutenção e nós ficamos um pequeno período aí sem a ambulância disponível nesta base, tá? Em função disso, a redução. Porque teve um acidente. É porque a gente entende com os dados que a unidade que foi resolutiva nesse caso, né? Sim, reduziu para 760 atendimentos no quadrimestre, mas ela ficou realmente parada. Isso foi colocado até em reunião do Comus. E deve ter diluído nas outras bases que deve ter ido buscar lá, né? Porque o Santa Cruz tem se mostrado um lugar que tem muito atendimento de emergência. Que é a única de 12 horas naquela zona oeste, né? E realmente é o que mais procura. Aí eu queria, em tempo, até mesmo por uma dificuldade, que se pudessem esclarecer a questão. Você pontuou, Marilis, várias vezes a questão da família segura, né? E eu tive alguns apontamentos, inclusive o telefone da família segura. Eu liguei para vários equipamentos da saúde e, infelizmente, não conheciam o telefone. Eu consegui pelo SAS, isso não tem muito tempo. E você pontuou a violência doméstica, esse aumento dos dados, porque existia a família segura, que também tem menos do que 60 dias. Eu acho que seria legal você até aproveitar esse espaço para falar o mínimo que você possa sobre a questão do fluxo e demanda. Sim. Principalmente a participação. Acho que muito apropriado. Por que a gente atribui a essa questão da inauguração do Família Segura, né? Porque a gente vem conversando sobre esse tema, o tema violência, com as equipes muito fortemente, né? A Família Segura inaugurou agora no mês de abril, é muito recente o equipamento, de fato, mas essa construção de falar sobre as questões da violência vem acontecendo já há algum tempo, porque a gente trabalha com um fluxo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
O Família Segura é um serviço extremamente inovador, né? É uma experiência que nós não temos muitos modelos com os quais a gente possa até se comparar, porque foi uma inovação desse governo mesmo, quando ele coloca a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e Segurança Pública para trabalhar de forma articulada. Então, nós temos aqui na Rua Major Acácio Ferreira, nós temos um equipamento chamado Família Segura, onde as vítimas de violência doméstica podem se dirigir para pedir apoio à equipe. No Família Segura, nós temos, além da Patrulha Maria da Penha, que é a equipe da Segurança Pública que vai fazer a ronda nas casas onde há medida protetiva contra o agressor, para que ele se mantenha distante da vítima. Nós temos também assistentes sociais, psicólogos, que fazem o acolhimento dessa vítima e vão realizar todas as orientações necessárias para proteger e fortalecer essa vítima. Uma coisa bastante importante é que essa iniciativa deste governo, além de criar esse serviço, Família Segura, foi firmado um termo de cooperação com o Ministério Público. No próximo dia 28 de junho, nós iniciaremos uma sequência de treinamentos aos trabalhadores da rede para abordar a questão da violência doméstica, especialmente a violência contra a mulher, né? Que a estatística mostra que as mulheres elas estão mais vulneráveis, né? A questão da violência. E sabemos que a violência é algo sistêmico, ela não acomete só a criança. Quando tem violência contra a criança, contra o animal, né, num ambiente doméstico, possivelmente é um forte indicador de que também outras pessoas são vítimas de violência nesse mesmo ambiente. Então, fica aqui, agradeço, doutora Márcia, pela oportunidade de falar um pouquinho do Família Segura, que é um programa que nos deixa muito felizes. E a gente já tem tido experiências e resultados muito interessantes. Mulheres que às vezes chegam nas unidades básicas de saúde, imediatamente é acionado Patrulha Maria da Penha e a gente tem tido uma atuação bastante rápida dessa forma articulada, saúde, assistência e segurança pública. Beleza. Prometo que seja útil. Aqui no financiamento é só um comentário. Quando a gente olha os recursos transferidos pelo Estado, e a gente avalia o Estado, receitas e despesas, a gente vê uma diferença que é uma continha para o município, que é belezinha, né? Isso num quadrimestre, imagina isso ao longo de anos e anos e décadas. Então, é só uma consideração, né? O quanto a despesa ao município é muito maior do que as outras esferas, né? Só isso mesmo. Deixa eu aproveitar o telefone da Família Segura. Só comunicar, porque a audiência, para todos terem ciência, 3954-2710. Só comentando o que a doutora Márcia falou, realmente, assim, o Estado, principalmente, ele foge muito das obrigações, né? Nós tivemos agora recente 3 crianças no Hospital São Francisco que precisavam de cirurgia cardiológica infantil. E a gente não tinha uma referência que tivesse vaga. Isso é uma obrigação do governo do Estado, né? Veio ordem judicial para 3 dessas 4 crianças que eu tive, e não tinha lugar para internar, tinha ordem de prisão se não internasse. Para internar qualquer uma delas, só em hospital particular, R$ 250 mil de início, sem honorários médicos, né? Então, assim, no fim, nós acabamos nos movimentando muito. A doutora Águida entrou no meio de campo, conseguiu vaga pelo CROSS, mas numa briga muito intensa, e uma das crianças, inclusive, não teve tempo disso. Então, realmente, é muito triste a gente arcar, muitas vezes, sozinho com uma coisa que não já chega às nossas responsabilidades, né? Que são muitas.
por coisas que o Estado não se compromete. A gente tem brigado muito isso na regional, né? Não é uma briga pessoal, é uma briga de princípios mesmo, né? Porque tudo que a gente não tem o aparato aqui, vira ordem judicial, a gente paga muito caro e deixa de fazer o que devia fazer, que é a atenção básica, a atenção que a gente tem competência para isso, né? Principalmente essa questão que você falou da casa de pediatria, a gente não tem referência na região, na verdade, né? O mais próximo seria São Paulo. Lembra da história da retina, né? Você ter duas consultas de retina por ano, ter uma fila de 400 pacientes e você não ter o que fazer. Obrigada, gente. Esse aumento que a gente viu aqui nas vagas das cotas cedidas pelo Estado, de 93 para 606. É um aumento em relação ao ano passado já de 550%. Isso é algum reflexo já do Hospital Regional ou não? Beca. É um reflexo do Hospital Regional. Deixa eu só achar o slide aqui para eu me situar. Rebeca, você quer contribuir? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Sim, doutor, é um reflexo já do Hospital Regional e o interessante é que, anteriormente, não eram computados 100% das cotas do Estado. E nessa prestação, a gente acabou incluindo aí não só o Hospital Regional de São José, mas o Hospital Universitário, o AMI, a AMI de Caraguatatuba e também a Santa Casa de São José dos Campos, que também está nos atendendo. Terbal? Fernando? Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero aqui, antes de dar início às minhas interrogações aqui, né, as dúvidas que a gente tem aqui, a gente está representando a população aqui, então a gente é bastante cobrado, né? Mas antes disso eu quero agradecer à Secretaria de Saúde, tá, por dar o retorno naquilo que a gente tem encaminhado a vocês, né? Mas nem sempre a população consegue, de repente, contactar o vereador e tal para estar fazendo a ponte, né? Então fica aqui, a população fica meio que, vamos dizer assim, até perdida em saber para onde, que caminho que ela vai. Porque quando a gente fala de saúde, quem é acometido de alguma questão que vai ficar preocupado e tal, enfim, fica às vezes sem saber para onde vai. Entra na rede pública, a rede pública às vezes não consegue alcançar dentro daquilo que é o esperado pelo paciente, pela família. Mas enfim, eu vejo hoje assim, eu gostaria de saber de vocês que estão aqui hoje, né, a respeito, por exemplo, do gargalo que Jacareí tem na UPA 24 horas. Porque todos nós, vereadores e vereadoras aqui nessa casa, sabemos que a UPA 24 horas é uma cobrança constante, tá? Constantemente eles cobram a gente por conta do quê? Por conta da demora no atendimento, por conta que a questão que vocês adotaram do protocolo de Manchester lá dentro, enfim, né? Então eu gostaria de saber o que pode ser feito para melhorar isso, né? Para que a população possa se sentir mais acolhida, enfim, porque a reclamação é muito grande, né? Certo. Então eu gostaria de saber. Na realidade, assim, a gente vê a reclamação diminuindo bastante em termos da qualidade do atendimento. A gente não tem mais queixas de médico que atende mal, porque já foi feita uma seleção, né? As pessoas que tinham reclamação de tal ou qual profissional reincidente, lógico, né? Eles foram afastados e foram substituídos por pessoas que realmente têm um pouco mais de compromisso com a população. O problema é que, assim, a história de não ter a quantidade suficiente de profissionais 100% full time na atenção básica, sempre trocou o mais médico cubano pelo brasileiro, o brasileiro foi embora porque passou no exame de residência, uma leva grande, então você tem que remarcar essas consultas e nem sempre tem o tempo suficiente.
Agora, assim, em termos de futuro, o que a gente está pensando e estudando, e vai ser meio que para breve, já está assim a nível de governo mesmo, é a gente aderir ao programa do governo federal de médico até 22 horas em algumas unidades de saúde. A gente tem um plano aí, a gente tem possibilidade de ter até 7 unidades de saúde atendendo até as 22 horas. E esse médico, ele vai poder não ser o médico 40 horas, porque qual é a grande dificuldade no mercado profissional médico? É conseguir profissionais que consigam ficar 40 horas na unidade. O profissional quer dar plantão, ele quer ter consultório e ele não consegue ficar as 40 horas. E esse programa novo, é um programa novo do governo federal, cabe para nós, ele é cheio de regras, não é para qualquer, não é assim, eu quero pôr nesta unidade, não vai ter uma política em cima disso. Ele vai falar que, assim, no lugar que tem programa de saúde da família, mais de 3 equipes, tem todo um protocolo para seguir, e pelo que nós estudamos, né, Marilisa? Tem 7 unidades aí que tem possibilidade disso. Então, a gente tem que trabalhar com as possibilidades, né? Médico de 20 horas é mais fácil do que médico de 40 horas. E é uma queixa, uma necessidade anterior, é do plano do governo nosso, do prefeito Isaías também, algumas unidades dão essa força, apoio para o UPA. O UPA, na realidade, ele foi... Você lembra que eu inaugurei primeiro a ala infantil com medo de não dar conta da ala infantil e adulto naquele prédio. A gente achava que ele estava não tão otimizado para tudo isso. Mas depois que entrou a ala infantil, ela não teve tanta... A ocupação não foi tão grande. Inauguramos com cuidado a ala adulta, pensando em o dobro do que atendia na Santa Casa, naquele pronto-socorro ruim daquela época da Santa Casa, e estamos chegando ao triplo do que atendia. Então, não tem espaço local que aguente, né? Às vezes, o atendimento até é rápido no médico, mas a medicação tem um limite interno que a gente não consegue suprir. A gente vai melhorar isso melhorando a atenção básica mesmo. Por isso, a gente elegeu esse ano como o ano da atenção básica. Nosso foco não é mais urgência, é atenção básica. Outra coisa também, doutora, além da demora, né, que a gente vê reclamação bastante, 2 pontos, né? É a questão do funcionamento da farmácia 24 horas, né? O porquê que a farmácia não funciona 24 horas e o porquê que a UPA 24 horas ela não pode ser contemplada com atendimento odontológico também, né? Não faz parte do escopo de UPAs ter atendimento odontológico 24 horas. Em relação a gente tem que trabalhar o dinheiro, porque o dinheiro é finito, né? Se você coloca vários lugares com atendimento 24 horas, é ótimo para a população, só que o dinheiro não dá para tudo isso, né? E qual outra pergunta, Fernando? A farmácia, né? Porque em termos de tempo de espera, você veja bem, né? Você vê como o problema não está no UPA. Dos 200 mil atendimentos que teve o ano passado, 1.500 foram urgência e emergência. Os outros todos deviam ser atendidos na atenção básica. Tem culpa de ambas as partes, né? Aquela pessoa que esquece da consulta, 25% de abstinência, esquece da consulta, daí falta o remédio, ela vai lá no UPA só para trocar uma receita, né? Tem o lado de realmente não ter o profissional, né? Então, a gente trabalha com todas as variáveis. A farmácia 24 horas, então, não tem previsão. Então, você tem que fazer um centro de custo, saber se você consegue fazer tudo que você queria fazer, né? Não tem demanda. Você vê assim, o Valmir sabe, Parque Meia Lua, né, o horário noturno, o número de atendimentos é muito pequeno. Eu gostaria de pôr em todas as unidades atendimento 24 horas, mas o dinheiro não dá para tudo isso, né? A gente já gasta 29% do orçamento, não tem mais o que gastar do município. E uma última pergunta, doutora, é a respeito do quê? Antigamente, Jacareí, pelo que a gente sabe, tinha um convênio com o Chuí, né, em São José dos Campos. E as pessoas que têm, né, que distúrbio mental, enfim, e muitos, inclusive, agressivos, né, hoje, pelo que a gente sabe, não está sendo encaminhado, não tem como resolver a situação, né? Então, eu queria saber qual é o procedimento da Secretaria de Saúde com relação a esses casos, que a gente também tem demanda aqui, né? Então, a família fica também totalmente vendida, né?
A Política Nacional de Atendimento ao Paciente Psiquiátrico, ela indica que a gente deve internar o paciente psiquiátrico em hospital geral, né? A deshospitalização dos antigos manicômios, ela no Brasil todo, a gente concorda com isso. Jacareí, há muito tempo e agora, principalmente, tem uma rede de atendimento CAPS muito importante, aumentando muito o número de atendimentos de consulta, se você olhar aí, né? Tem os 3 tipos de CAPS, o AD, o CAPS 2 e o CAPS I, né? Com profissionais muito qualificados. E a Santa Casa, ela faz o atendimento do paciente psiquiátrico em surto. É isso que recomenda todas as boas práticas de atendimento à saúde mental. O paciente em surto, ele tem o psiquiatra à distância, que passa todo dia visita na Santa Casa, o que não ocorre na maior parte dos municípios, não é obrigado por lei ter o psiquiatra. Mas nós entendemos que nem sempre a clínica médica dá conta, o clínico geral dá conta do atendimento psiquiátrico em surto grave. Nós temos um psiquiatra que passa 2 vezes por dia constantemente e em outros horários, se for preciso. A gente tem tido um bom resultado disso. É claro que tem famílias que têm alguma dificuldade de lidar com a manutenção do remédio para o paciente psiquiátrico. Tem que ter alguém sempre tomando conta, tem que ter um cuidador, né? Às vezes eles não aderem à família, a família isola, tem muito isso também, né? O que ajuda muito é entrar em contato com as unidades de saúde da família, porque os agentes comunitários de saúde, eles têm muita noção do que fazer com esses pacientes, de como lidar com esses pacientes e com essas famílias, né? Acho que eu trabalhei muito tempo em unidade básica de saúde e estratégia de saúde da família, a gente tem conta de passar para a unidade mesmo. E a unidade vai saber conduzir para qual CAPS ou se precisa de internação. E eu queria também direcionar uma pergunta ao senhor Ricardo Bouchard. Nós tivemos aqui recentemente uma questão dos caramujos africanos, né? E aí teve né, eu falo assim, um jogo de empurra, porque a Secretaria de Meio Ambiente disse que a responsabilidade era da vigilância, né? E a vigilância deu a informação que a responsabilidade era do meio ambiente. Então, eu gostaria só que o senhor desse uma explanação para a gente poder ficar ciente, a população saber o que... Boa noite a todos, boa noite, doutor Rodrigo, presidente da Casa, senhores vereadores, a todos presentes. E, de fato, até alguns anos atrás, aqui no município de Jacareí, a vigilância tomou a iniciativa de atender e orientar a população nos casos de ocorrência desse caramujo gigante. Alguns bairros aqui apresentavam uma incidência maior do que o comum das coisas. Como ele é muito agressivo do ponto de vista de devorar a vegetação e se multiplicar muito rapidamente, logo ele começa a incomodar a população a simples presença dele. Nesse sentido, nós atendíamos a todas as solicitações, porque havia um enquadramento, pelo menos no imaginário popular, do risco à saúde. Na verdade, esse caramujo é um representante da fauna exótica, ele é africano, foi trazido para cá, não tem predadores naturais, é muito agressivo e é uma verdadeira praga para a agricultura. Ele é, de fato, um assunto de interesse do meio ambiente e da agricultura. Não existe nenhum caso registrado de doença provocada por esse caramujo. Ele potencialmente pode ser, mas tem centenas, milhares de casos registrados de danos à agricultura e de danos ambientais. Por ser um elemento da fauna, ainda que exótica, a gestão de fauna, sobretudo quando ela provoca desequilíbrio no meio ambiente, é da pasta de meio ambiente. Aonde existe Secretaria de Agricultura, ela é fortemente motivada a participar desse controle por um interesse dos seus próprios assuntos, é o seu métier. Portanto, a população não deve assistir isso como um jogo de empurra
da prefeitura, porque não é jogo de empurra. Antigamente era encaminhado para a vigilância, e a vigilância, na ausência de outras iniciativas da administração municipal, assumia o caso. Mas realmente é um caso da pasta de agricultura, e todos os casos que nos chegam, nós remetemos, despachamos direto para a pasta de meio ambiente. Só complementando em relação à saúde mental, hoje teve uma caminhada contra os manicômios antigos, né? Pela cidade, uma caminhada bonita, com vários representantes dos CAPs, o prefeito, o vice-prefeito estiveram presente, a doutora Márcia também. Então, a gente assistiu aquela população que podia estar trancada dentro de um sanatório, de um hospício, né? Toda festejando, toda feliz, fazendo seu teatro, suas coisas para vender, né? Então, são pessoas que têm direito, como qualquer outra, né, doença, em estar inserida na sociedade, né? Eu agradeço, viu, pelas informações. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta aí, não sei quem vai responder. Dia de sábado, a gente está no centro da cidade, a gente vem para o centro da cidade e vê aquelas mães com a criancinha pequenininha no colo, assim, dando mamar para a criança, no sol quente, com a garrafinha de água e pedindo. E eu sei que os comerciantes falam: ô vereador, olha, você vê que vergonha na nossa cidade. Só, no nome, eu estou falando até no nome dos comerciantes que falam. Se estiver ouvindo, se estiver assistindo a TV Câmara, ele vai saber que eu estou falando porque eles me falaram. E aí, essas pessoas não são daqui da cidade de Jacareí. Eles são de outra cidade. Como é que faz para no dia de sábado alguém tem que chegar lá e dizer na rua, ali perto da Conde Fontinha, ali perto da Caixa Econômica, alguém tem que chegar e falar: você não é da cidade? Por que você vem só dia de sábado aqui, feriado, pedir aqui? Eles são de outra cidade, não são da cidade de Jacareí. E também no Mercadão ali tem aquele pessoal que fica no Mercadão ali, bebendo e tal. Beber, todo mundo bebe, se não tem jeito. Mas fica ali, e aquele pessoal diz assim: vereador, que vergonha a nossa cidade. Olha quanto de gente fica na porta do Mercadão. Aqui eu não aguento tirar a loja, aqui perto da loja americana. Olha a situação que está aqui. Eu falo: pode deixar que a gente vai fazer um ofício aí para retirar. Para o vereador fazer um ofício para retirar, fica até ruim para o vereador. Entendeu? Então eu gostaria de saber essas duas respostas, porque além do Mercadão, e também essas mulheres que ficam no dia de sábado, que eles não são, tem certeza que não são da cidade de Jacareí, usando uma criança para pedir real ali naquele local. Eu gostaria que alguém me respondesse isso aí. Na realidade, a pasta que responde isso é da assistência social, né? A gente conhece um pouquinho de população de rua, porque a gente trabalhou em várias unidades de saúde, em hospitais públicos, a gente atende as pessoas que precisam. Mas essas pessoas geralmente são flutuantes, né? Elas ficam um tempo em Jacareí, aqui tem mais condição de alguma coisa, elas ficam um tempo aqui, começa a pegar no pé, elas vão para São José, vão para Guararema, mas não é da pasta da Secretaria de Saúde. Aí teria que conversar com a Patrícia Giuliani, né, que é da assistência social, né? Ela tem feito um trabalho, hoje mesmo a gente esteve conversando, de dar oportunidades para essas pessoas, mas aí quem responde isso é outra pasta. Não, tá bom. É porque fica ruim, além de tudo, para os vereadores que passam naquele local, e também fica ruim para a nossa cidade, que não são daqui. Então, eles tinham que tomar essa providência. Da onde que eles estão, eles tinham que ir lá e ficar naquela cidade. Porque vem para a cidade de Jacareí, é uma cidade acolhedora. Acolhe mesmo. Porque, por exemplo, se uma mulher ficar com uma criança ali o dia todo, no mínimo ela vai pegar 300, 400 reais. Por quê? Não tem mais de 50 centavos. Tem só de R$1, R$2, R$50. Fica ruim para a nossa cidade de Jacareí.
Bom, como não temos mais perguntas, queria também falar da presença aqui do Roger Salgado Filho, deficiente auditivo, que está acompanhando a nossa sessão através da transmissão de Libras. E antes de encerrar, Derbal, eu queria falar é uma pena, né? Uma prestação de contas tão importante e essas galerias aqui vazias. A população tem que, sempre digo aqui, que votar não é transferir responsabilidade, mas sim corresponsabilizar-se. Então, que na próxima vez a população participe junto com a gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos.